Ô, Joyce, Opa! uma boa parte do público aqui já te conhece, mas provavelmente alguns ainda não. Então, apresente-se aí para o nosso público, por favor. Boa noite para você. Antes de você se apresentar, obrigado por aceitar esse convite, dividir com a gente aqui um pouco aí do seu trabalho, do seu conhecimento, isso é muito importante. Boa noite, Márcio. Boa noite, galera do Ensino Radiologia. Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui também. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Joyce, idealizadora do Simplificando Ressonância nas redes sociais, né? Tanto no Insta, quanto no Telegram, quanto no Facebook e YouTube. E eu sou técnica em radiologia, trabalho com ressonância já há 15 anos, e eu venho me dedicando, né, nesses últimos 15 anos, a lapidar essa habilidade de fazer ressonância magnética. E nos últimos anos eu decidi compartilhar um pouco disso com vocês. Eu nem sempre fui técnica em radiologia, né? Comecei trabalhando numa área totalmente aleatória, trabalhava num lava-jato, não é muito uma área de menina, né? Mas trabalhava lá. E foi assim que eu consegui fazer meu curso técnico para chegar aqui. Que legal, Joyce. É importante a gente dar essa apresentação para as pessoas entenderem, né? Assim, Joyce não brotou na ressonância, né? Tem todo um caminho, uma trajetória. Todo mundo aí tem uma história interessante aí para contar. Então, e assim, o povo tá maravilha. Ó. Bastante gente entrando, Joyce. Maravilha. Ó. Vamos chamando aqui. Bom, Joyce, então assim, esse seu trabalho, né? Você falou que você não começou propriamente na radiologia, e então assim, conta pra gente aí, como é que foi essa sua trajetória, entrar na radiologia, e principalmente, né? Por quê? O que te levou a produzir? Falou assim, eu vou produzir conteúdo, eu vou simplificar a vida das pessoas na ressonância. Como é que foi essa história? Conta aí pra gente. Olha, para falar a verdade, foi assim. Eu trabalhei alguns anos na ressonância, né? Acho que cerca de 8, 10 anos, mais ou menos. É isso mesmo, tem uns 10 anos. E quando chegou um momento que eu estava envolvida numa outra área, bem aleatória também, que é a área de emagrecimento. E eu estava completamente apaixonada pela área, porque eu gosto dessa coisa de participar do resultado de alguém, né, da transformação de alguém. E aí, ali eu estava me sentindo muito realizada, estava sentindo que eu estava fazendo a diferença na vida de alguém, e eu falei, eu vou sair da radiologia, vou sair da ressonância e vou ficar só aqui emagrecendo as pessoas. E aí eu conversei com a doutora onde eu trabalhava e falei, doutora, eu quero sair, e para não te deixar na mão, porque eu gostava muito dela, pode trazer alguém que eu vou treinar, e quando você achar que essa pessoa tá ok, que ela te entrega o que eu entrego, eu saio. E aí ela trouxe uma pessoa, que era um colega, que era um biomédico, tinha pós-graduação, disse que dava aula numa faculdade, chegou a me apresentar as aulas que ele tinha dado lá, e era um cara que tinha um mindset incrível, né, tinha uma mentalidade, assim, bem legal de desenvolvimento. Ele queria, sabe quando você fala assim, eu queria vencer na vida? Ele se era o cara que queria vencer na vida e estava começando. E ele chegou lá, né, falando que era pós-graduado, tal, tudo bem, aí eu peguei e fui começar a ensinar para ele o básico, porque para mim tem que seguir um certo passo a passo, porque eu acho que fica mais fácil encaixar as peças do quebra-cabeça, porque foi exatamente assim que eu aprendi. Enfim, ele teve algumas dificuldades bem básicas, como, por exemplo, diferenciar um flare de difusão. E quando eu comecei a perceber aquela dificuldade dele de colocar em prática aquele conteúdo que a gente aprende tanto, eu percebi que ele tinha exatamente a mesma dificuldade que eu tinha 15 anos atrás, quando eu entrei na radiologia. E isso foi exatamente uns 5 anos atrás. Quando eu percebi a dificuldade dele, eu falei assim, nossa, assim como ele, deve ter mais um monte de gente, porque ele não era a primeira pessoa que ensinava. Eu já tinha ensinado algumas pessoas, normalmente pessoas que eu treinava para operar o equipamento junto com a gente, para somar ali no time, né? E aí, um belo dia, eu estava indo para casa e falei, por que não
compartilhar algumas coisas que a gente faz aqui no dia a dia, que pode ser justamente a tábua de salvação de alguém aí do outro lado. E assim nasceu o Simplificando Ressonância, no dia 28 de fevereiro. E foi basicamente assim, né? A ideia foi realmente ajudar as pessoas a fazer de uma forma simples algumas coisas que a gente sabe que tem um conceito muito complexo por trás, mas que a gente precisa de um negócio objetivo e direto para colocar em prática e não permitir que a equipe saiba que a gente está inseguro, que a equipe saiba que a gente talvez nunca tinha feito aquele exame, né? Que já aconteceu comigo várias situações de eu ter que fazer um exame que eu nunca tinha visto, né? Então a ideia nasceu daí, de ajudar pessoas comuns, como eu, a fazer qualquer exame com algumas dicas que a gente consegue passar ali, algumas estratégias. Que maravilha. Porque, assim, para quem nunca viu a ressonância, para quem está estudando, para quem ouve falar, imagina que seja um bicho de 7 cabeças. E parece. E parece. Essa é a grande verdade. Parece, né? Mas é possível, né? Pelo trabalho que você faz, é possível a gente ver que dá para deixar a coisa mais simples. É claro, né? É uma via de mão dupla, né? Eu quero simplificar, mas e a pessoa, o ouvinte, ele tem que querer, assim, entender, ele tem que estar participando disso, né? Podemos dizer assim, que é um raciocínio conjunto, né? Então, assim, entre os interlocutores, você chegar no consenso ali. Eu ouvi você falar que tem uma pós-graduação para quem é técnico? O especialista, é o pós-técnico, né? O pós-técnico. Pós-técnico. Eu não conhecia, né? E quando eu comecei a estudar, eu também não conhecia nenhum... A gente percebeu que esse negócio da educação continuada, educação EAD, ela cresceu nos últimos anos, principalmente depois da pandemia. Mas quando eu comecei, foi justamente para ajudar aquela galera que pegava o livro, lia e tinha vontade de chorar e abandonar a ressonância, né? Mas eu fiquei interessada, eu quero saber mais sobre isso depois. Tá, te passo as informações, fique tranquilo. Vai ser um prazer passar. Bom, Joyce, a nossa ideia hoje é simplificar tudo. Tá? A ideia hoje é simplificar tudo, nós queremos simplificar as perguntas não, simplificar as respostas, né? Mas aí, lá dentro do nosso roteiro lá, né? Até deixa eu só abrir aqui. Eu coloquei assim, qual parte da ressonância, né? Todo mundo diz que é complexo, tudo, mas você, a Joyce, profissional, que está ali no dia a dia trabalhando, o que realmente você considera como complexo dentro da ressonância? Ou, para você, não existe essa complexidade? O que você tem a dizer aí para nós? Eu acho que a ressonância, eu consigo dividir ela em 5 partes que não sobrevivem separadas. Tipo, não dá para tirar uma parte e ela vai sobreviver. Então, a primeira parte que a gente precisa dominar é a parte da física básica da ressonância, que costuma ser o tendão de Aquiles da maior parte da galera. E, assim, a gente tem aí a questão da anatomia relevante do exame, da indicação clínica, da anamnese, da patologia, do posicionamento e do planejamento. Mas eu consigo perceber o seguinte, que com poucas orientações via telefone, eu falo, Márcio, você vai fazer um anjo de membros inferiores, posiciona o seu paciente XY assim, marca assado, e os cortes você prescreve paralelo a X. Você consegue entender. Nem que você mande uma foto do seu localizador, eu faço uns riscos na imagem, que hoje o WhatsApp traz essa facilidade para a gente, você consegue reproduzir aquilo. Mesmo que você não tenha o domínio completo da coisa por trás daquilo ali, por que você está tomando aquela decisão. Mas eu acredito que quando você não domina a base da física da ressonância, você também vai ter algumas dificuldades dessas, como, por exemplo, resolver algum artefato que apareceu ali. Às vezes, o paciente está mal posicionado, está gerando um artefato que você não sabe como resolver. Então, eu acho que foi, para mim, a parte mais complexa, foi entender o que era um artefato, quando eu estava vendo um artefato, o que eram umas ponderações, né? Como que eu tinha certeza que o exame estava ok, quando que eu não... E eu acho que muito disso
está agregado, está relacionado à física da ressonância. Então, eu acho que para quase todo mundo, essa é a parte mais chata e mais complexa da ressonância. E como é que a gente simplifica isso? Eu gosto de estudar a física da ressonância, a base da física da ressonância, né? Então, por exemplo, aquele livro da Catharine Westbrook é uma ótima ferramenta para quem está começando. Eu acho que quem é da minha época aqui, né? Talvez tenha tido esse livro aqui da Catharine Westbrook, que é a segunda edição. Hoje a gente tem a quinta, e a linguagem do próprio livro na quinta edição, ela já foi mais simplificada, né? Já está mais fácil de entender. Então, acho que a gente começa com uma base disso, mas para a gente começar a dominar, a gente tem que começar a criar ramificações, meio que uma espécie de mapa mental para aquilo fazer sentido dentro do teu exame. Então, por exemplo, eu quero fazer uma ressonância magnética do ombro. Com frequência as pessoas me perguntam, tá, e qual é a matriz? Qual é o pixel? E eu acho que quando a gente entende, né, essa base da física da ressonância, a gente associa com a anatomia relevante desse exame, a gente entende o grau, o nível de informação que eu preciso extrair de dentro dessa imagem, e aí eu começo a entender, por exemplo, qual é a resolução em plane que eu quero ali. Se o pixel está muito grande, eu não vou enxergar, por exemplo, com clareza o lábio, ali algumas estruturas mais finas. Se está muito fino, vai me sobrar muito ruído. Então, eu gosto de fazer essa conexão entre o conteúdo, entre a parte que não é tão legal de estudar, com a parte que nos empolga mais, que é a execução do exame em si. Você usou uma frase no tempo presente. Eu gosto de estudar física de ressonância. Isso significa que você estuda constantemente? Eu estudo porque eu acho que física da ressonância é um assunto que a gente não consegue exaurir. Até porque o negócio está sempre em constante evolução. E, por exemplo, esse é um livro que eu comprei e eu estudei ele de capa a capa. Até a última página ele vai estar estudado. Eu tenho quinta edição que eu estou estudando. E toda vez que eu vou estudar um exame novo, eu busco dentro daquele exame qual é a física qual é a parte da física que eu preciso aplicar para que o meu exame saia bem feito. Por exemplo, eu vim fazer TRIX, que é um exame de angiorressonância aqui na clínica onde eu trabalho atualmente, porque anteriormente eu não tinha esse recurso, eu não tinha essa sequência. Então, eu fui estudar por que aquela sequência funcionava daquela forma, por que eu não via a máscara daquilo dali, como é que funciona o preenchimento ali, por exemplo, do espaço K, para que eu não perca aquele exame. Tudo bem que eu costumo brincar que essa técnica é para qualquer um fazer, né? Ela é bem simples de executar. Mas, sim, é uma etapa da ressonância que eu costumo estudar pelo menos uma vez por semana. Perfeito. Agora, diz uma coisa para mim. Agora é aquela hora que eu te falei. Né? Aquela hora que eu te falei. Né? Nós temos aqui agora, contando com a gente, nós temos 114 pessoas conectadas aqui. Né? Muita gente aí sedento por conhecimento. E, como eu disse, a ideia é simplificar. Então, simplifica para nós T1 e T2. Coisa simples assim. Como é que a gente simplifica isso? Assim, porque na hora que você vai, na hora de fazer o exame, né? Tá lá fazendo o exame, você entendeu, você está fazendo o exame, mas, por exemplo, você dá aula, eu dou aula, o Alexandre dá aula, como a gente vai explicar, como é que a gente simplifica isso? Como é que você fala para o aluno, ó, você T1, você T2? A primeira coisa que o aluno precisa entender é que existe o relaxamento e o declínio T1, que é quem vai nos ajudar a configurar a ponderação T1 e T2, de ponderação T1 e T2, que são coisas diferentes, né? Então, assim, quando a gente vai fazer uma imagem ponderada em T1, e a gente tem que levar diversos fatores em consideração, como, por exemplo, que tipo de família de sequência a gente está estudando, mas vamos pegar aqui a sequência espinheca, que eu acho que é mais fácil de construir o raciocínio. Eu vou pegar uma imagem aqui, tá? À vontade. Eita, eu tinha fechado, mas peraí que eu abro em 1 minuto. Perfeito. Tá tranquila.
Então, quando eu pego uma imagem para fazer, eu preciso ter isso bem em mente. Primeiro, é o que significa a recuperação T1 e o declínio T2 para o que eu enxergo na minha imagem, né? Que eu acho que é a parte que a galera mais costuma confundir. Mas eu vou pegar aqui a ponderação mesmo. Ixi, acho que ele está compartilhando a tela, né? Deixa eu compartilhar uma tela. Compartilhar uma janela. Essa daqui. Agora sim. Então, assim, quando a gente vai fazer uma aquisição T1, a gente costuma falar que a aquisição T1 é uma aquisição que ela tem um TR curto e um TE curto. Mas o que isso significa para mim? Quando a gente fala de ponderação, a gente quer dizer o seguinte: eu estou puxando o meu contraste visual, o meu contraste entre as estruturas, que é essa capacidade que a gente tem de dizer aqui, por exemplo, que a gordura está brilhando e a água está apagada, esse balanço entre o branco e o preto na imagem. Quando eu falo que eu estou querendo pesar uma imagem em T1, eu estou dizendo que eu vou manipular os parâmetros para que eu consiga enxergar uma informação X ou uma informação Y. Então, Joyce, oi. só está aparecendo o seu primeiro slide aqui. Não... Ah, é? É. Vamos ver o que acontece aqui. Essas coisas que a gente acabou de ver tinha funcionado e não está mais funcionando, né? É assim mesmo. Programa ao vivo é assim mesmo. Não esquenta a cabeça, não. Passou agora? Peraí. Ele não está em tela cheia, mas mudou o slide. Ele vai encher, porque eu acho que ele deve ter um lag. Ele encheu? Não, eu estou vendo a tela do seu PowerPoint mesmo. Bom, enfim. A tela inteira é mais fácil, então. Passou? Ainda não. Tá vendo tela cheia agora? Não compartilhou. Coloca a sua apresentação, seu PowerPoint já no modo de apresentação, Joyce. Acho que fica mais fácil para você compartilhar. Eu não estou conseguindo fazer isso. De botar ele na apresentação e voltar. Você coloca ele... Dá licença, Márcio. Eu acho que a imagem estava boa. Ela pode continuar sem modo de apresentação e ela muda na mão a cada slide ali no manual. Vamos ver se muda, então. A imagem está excelente aí. Está na tela de contraste e ponderações. Tá. Muda um slide para a gente, só para a gente ver se ele vai mudar, Joyce. Sim. Mudou. Se eu colocar assim na tela cheia, ele vai? Ou vocês continuam vendo apenas a tela? Continua. Não, estamos vendo seu PowerPoint, pode continuar assim. Então, tá bom. Então, assim, quando a gente fala de uma imagem ponderada em T1, a gente está querendo dizer que a gente está querendo manipular os parâmetros que a gente tem, porque a gente tem vários parâmetros que vão influenciar o contraste entre as estruturas que a gente vai ver numa imagem como resultado final. Quando a gente fala de sequências espinheco, basicamente a gente está interessado no tempo T1 daquele tecido e no tempo T2, né? Para poder facilitar a explicação. Bom, o TR, ele é conhecido como um parâmetro que vai controlar o grau de ponderação T1 que a imagem vai ter. Isso porque ele vai fazer o seguinte, ele vai controlar quanto
quanta recuperação os nossos vetores, né? Porque o que acontece? Quando a gente coloca o nosso paciente lá na máquina, a gente vai ter os spins aliando o nosso campo magnético, daí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai aplicar um pulso de radiofrequência e eles vão ser magnetizados. E aí eles têm que se recuperar, eles têm que voltar ao estado de equilíbrio. A gordura, ela tem um tempo mais rápido do que a água de recuperar esse ponto de equilíbrio. Então, numa imagem ponderada em T1, quando a gente usa um TR menor do que o tempo de recuperação desses vetores, o que a gente está querendo ver é o seguinte: quem recuperou mais rápido, quem recuperou mais lentamente. E isso vai trazer uma série de informações, tanto anatômica quanto patológica, para o nosso paciente. Então, basicamente, a gente quer ver em T1 informações anatômicas, e basicamente a gordura vai ter um sinal mais intenso. Esse aqui é um T1 do crânio, que tem um TR de 500 milissegundos e um tempo de eco mínimo. E aí o que a gente consegue ver? Que a mielina, a substância branca aqui, ela está com um sinalzinho um pouquinho mais intenso do que a região cortical. Isso demonstra para mim que, dentre os tempos de relaxamento T1, a substância branca relaxa mais rápido que a gordura. Agora, se bem aqui no meio a gente tivesse, por exemplo, um sangramento, dependendo do tempo do que esse sangramento ocorreu, ele ia brilhar. E isso ia falar para mim, olha, houve um prolongamento do tempo de recuperação T1 e isso é um sangramento. Ou se houvesse algum outro tipo de tumor que provavelmente ia ter um sinal um pouco mais apagado, aqui ele ia falar, opa, quando o sangramento ele tem um encurtamento desse relaxamento T1. O tumor, ele costuma ter um prolongamento dessa recuperação T1. Então, a partir da ponderação, com os parâmetros adequados e bem presetados, eu consigo dizer que tipo de lesão é aquela com base no comportamento que ela tem. Não sei se eu consegui deixar simples o suficiente, sem criar um contexto para falar disso daqui. E quando a gente fala de uma imagem ponderada em T2, em T1, na verdade, né? Aqui ainda tem umas imagens que eu acho que é legal falar. Quando eu falo de imagem ponderada em T1, é uma imagem onde a primeira coisa que eu vou buscar para identificar se ela é um T1 ou um T2 é presença de água. E se eu tenho um processo inflamatório que acumula mais água, eu vou ter esse processo apagado na imagem que é ponderada em T1. E onde eu tenho uma imagem onde o tempo de eco é um pouco mais longo, onde eu consigo ver essa água se destacando no contraste entre as estruturas, se ela aparece, ela não é T1 mais. Ela pode ser um DP com um TE mais longo, ou ela pode ser um T2, que é a ponderação que efetivamente a gente busca a água brilhando. E quando a gente fala desses tempos de recuperação, essa é uma imagem que eu acho que é legal de explicar. Por que eu consigo dizer que o tempo de recuperação influencia no contraste T1 ou T2 que a gente vai conseguir identificar nas imagens? Porque esse daqui é uma imagem de localizador, que é um coronal. Aqui, quando a gente faz o localizador, a gente faz 3 aquisições sequenciadas, né? Que é o coronal, a gente tem o sagital e a gente tem o axial também. Essas faixas escuras, elas demonstram para mim que não houve recuperação T1 dessa magnetização desses spins em questão o suficiente para que eles conseguissem absorver a energia máxima do próximo pulso de excitação, que é responsável pela construção geral do nosso sinal. Então, o que a gente busca ver em T1? A gente busca ver em T1 a gordura brilhando. Tudo que tem um tempo de recuperação mais curto vai aparecer brilhando, como, por exemplo, lipoma, melanina, que vai interferir no tempo de recuperação, cistos, que tem um conteúdo proteico, e o contraste paramagnético, por conta que ele também vai interferir nesse tempo de recuperação dos tecidos, do tempo T1 de recuperação dos tecidos, tanto da água quanto da gordura. Algumas outras coisas vão acabar brilhando em T1 também, como, por exemplo, hemorragia subaguda, mas por um processo, por conta que ela vai alterar as condições físicas localmente. E aí a gente já sabe que no T1, algumas coisas elas precisam apagar para que elas sejam caracterizadas como tal. Por exemplo, água. E todo e qualquer processo patológico que acumule água vai apagar em T1. Ele vai prolongar esse relaxamento T2, vai prolongar essa recuperação T1 desses vetores, e eu vou ver isso apagado, como nesse processo inflamatório que a gente tem aqui no corpo vertebral.
Por que que a esclerose acaba apagando em T1? Porque acumula água na lesão, assim como os processos infecciosos. Se a gente pega a imagem T2 do mesmo paciente, a gente vê que o que costuma apagar em T1, agora ele vai acabar brilhando em T2, justamente por conta que a gente manipulou os parâmetros para que a gente pesasse essa imagem num contraste no qual eu consiga ver o quê? Água brilhando agora. Então, o que vai brilhar num T2, onde a gente vai ter tempo de eco longo e tempo de repetição longo? A gente vai ter líquidos brilhando, todo o processo patológico que acumula água vai brilhar, e a gente vai ver alguns outros processos apagando. O ferro por conta da questão de suscetibilidade, a melanina e a mielina, a gente costumava ver brilhando lá em T1, agora vai apagar em T2, por conta de um processo um pouquinho diferente, mas a gente vai ver apagado aqui. Deu para entender? Deu sim, claro. Muito bom. Muito bom. É assim, a colocação, o jeito de colocar de cada professor, de cada profissional, é que vai fazer a diferença, né? Se a pessoa entende. Para mim ficou muito claro, ficou muito tranquilo, mas foi bem explicado, bem exemplificado. Eu costumo fazer uma construção para falar disso, exatamente do que é o relaxamento T1, o que é o declínio T2, e mostrar isso para as pessoas na imagem. E depois, para quem inclusive está estudando, eu acho que é interessante praticar. Uma vez que você pratica, você começa a treinar o seu olho para identificar exatamente do que está se tratando. Então, quando, por exemplo, um colega aumenta lá uma quantidade de cortes e o equipamento permite que o TR eleve para caber todos aqueles cortes ali, e você estava fazendo um T1, que o TR era, sei lá, de 550, agora é 1.000, você consegue ver a partir da imagem qual foi o prejuízo entre o contraste tecidual das estruturas que ocorreu por conta que você elevou aquele TR, que precisa ser mais curto para que eu consiga demonstrar essa diferença de contraste nas estruturas em questão dentro da minha imagem. Então, é sempre legal estar testando esse aumento dos parâmetros e essa redução dos parâmetros e estudar quais são as diferenças em relação ao protocolo original que você já roda no seu dia a dia. Maravilha, maravilha. Alexandre, o que você está achando, Alexandre? Em primeiro lugar, maravilhoso, né? Sempre falar de ressonância existe uma certa complexidade. Eu acho que o mais legal, queria pegar uma fala da Joyce do começo, né? De alguns pilares que são importantes para a gente que trabalha, que pretende trabalhar, e mais do que isso, né? Quando a gente fala em trabalhar, é conhecer sobre ressonância, né? E ela mostrou um livro consagradíssimo, né, da Catharine, que é um livro, eu acho que para quem estudou ressonância, não tem como não ter passado por esse material, por esse conteúdo. E assim, realmente, a física básica da ressonância, né, foi até o que a Joyce trouxe agora no final, ela é realmente a base para você poder ter o melhor entendimento das sequências e, consequentemente, do comportamento, né, quando você fala de sequências e ponderações, do comportamento dos tecidos, que é, na verdade, que os médicos estudam. Ela mostrou ali na tela uma tabela, falou, olha, esse sangue aqui, ele ficou em tal tonalidade de cinza. Eu vejo uma lesão grande, às vezes tem uma parte que realmente deu hipersinal e a outra não deu hipersinal, mas elas ficaram ali capsuladas. Então, aqui tem muita presença de líquido, aqui o líquido não mudou de comportamento. Essas questões que no começo, né, Joyce, parecem muito complicadas, quando a gente pega, como a gente diz aqui no interior de São Paulo, o fio da meada, você começa a entender tudo de ressonância. É lógico que cada passo chega uma sequência nova, aí você fala de novas sequências, eu estava lendo um pouquinho sobre MEDIC e sobre O'Brien, né, essas sequências que são várias sequências dentro dela. Poxa, aí você fala, você vai estudar física, e fala, cara, é muito complicado, é muito. É um negócio que você fala, caramba, cara, é muita doideira. Mas esses pilares associados, como que ela colocou muito bem, ao conhecimento de anatomia seccional por imagem de RM, porque muda para a tomografia, porque esse ponto do comportamento da imagem nas sequências T1, T2 e outras, né? Ela deu outro exemplo no começo, característico. Aquela perdida que você dá entre flare e as sequências de difusão. Cara, aquilo ali, depois que você pega, é super tranquilo, mas no começo, você dá aquela perdida. E o que tem de legal para quem está começando em ressonância, para quem quer ir para ressonância,
Porque, para quem sabe, sempre quando eu falo de mercado de trabalho, eu falo o seguinte: me apresentem pessoas que conhecem, que dominam ressonância, que não têm problemas comportamentais no trabalho, que estão desempregados. Eu acredito que vão me trazer fantasma, saci, pererê, mas esse profissional não tem no mercado porque eu não consigo encontrar. Então, tem a ver com isso. Você tem uma boa fundamentação, é muito legal, né? E realmente também o Márcio colocou muito bem. É essa questão de eu entender, pegar esse início de conhecimento e tem que estudar. Ressonância, para entender, para ser um grande executor, tem que estudar, não tem outro caminho. Daqui a pouco a gente vai fazer uma interação com o pessoal, hein, Márcio? O pessoal está até colocando aqui, ó, todinho, direitinho, a referência bibliográfica. Tá sem áudio, Márcio. Mudo. Ops, aqui. Colocaram aqui, realmente, o livro que a Joyce colocou, pediram aqui, eu já tinha colocaram também aqui. Perfeito. Pessoal, perguntas podem colocar no chat aí, que o professor Alexandre transmite depois aí para a Joyce na próxima interação. Vamos dar sequência aqui. Vamos dar sequência. Muito bem, Joyce, você já simplificou para a gente aí o T1, o T2, já falou da complexidade. Vamos falar um pouquinho aí do seu trabalho, né? Produzir material, a gente sabe que não é fácil. Produzir um material de qualidade é muito mais difícil ainda. Produzir um material organizado, igual o seu Instagram, igual o Alexandre falou no começo aí, dá muito mais trabalhoso, tá? Tem toda uma logística por trás. Mas, assim, como o seu trabalho aí é simplificar, colocar de uma linguagem clara, de uma forma mais simples. O que você achou aí? O que realmente te deu trabalho para simplificar? Porque você falou assim, tem um conteúdo que foi difícil simplificar, porque o conteúdo é complexo. O que você julga assim, esse conteúdo foi difícil simplificar? O que você tem para contar? Eu acho que o conteúdo que foi mais difícil assim, de trazer de uma forma simples para a galera entender foi em relação à questão do TE efetivo. Até porque tem muita gente que é de máquina diferente, né? E eu acabo trazendo já muita realidade da GE, que é o que eu tenho vivido aqui nos últimos 2 anos e pouco, quase 3 anos. Mas eu acho que a questão do TE efetivo, para a galera entender, foi um pouco mais complexo. Então, eu expliquei, logicamente, a base, mas para quem, não tem tempo de entender, né, não tem tempo de sentar 1 hora para buscar a base, para ver por que aquilo acontece, por que aquilo vai parar no centro do espaço K, eu fiz o seguinte: quando você tem um TE efetivo muito deslocado, você vai ter o quê? Borramento. Você vai ter uma imagem completamente borrada, e aí fica a sensação de que o paciente mexeu e não mexeu. Então, o que eu fiz para ajudar o pessoal a entender? Eu fiz uma aquisição, mostrei, a sequência base é essa daqui, com TE efetivo de 100. Então, vamos pegar e vamos botar no máximo que a gente consegue. Vamos botar um TE efetivo aí, sei lá, de 250. Quando a gente mexe nisso, que a gente sobe o fator turbo bastante, que muda ali o TE efetivo, que a gente desloca bastante, eu começo a mostrar o impacto que aquilo tem em outros parâmetros. Rodo a aquisição e aí eu mostro na imagem e começo a ensinar eles a entender o padrão do que não é qualidade de imagem e explico que aquilo aconteceu por conta do TE efetivo que estava deslocado. Depois que a pessoa faz um quadro mental do problema que aquilo traz, eu gero talvez um interesse maior de ela entender por que ela precisa resolver. Então, ela começa a querer realmente aquela solução. E aí, sim, eu começo a explicar toda a sequência do que é a sequência de pulso espinheco, por que a gente não pode colocar... muita gente sabe que o ETL existe para reduzir tempo de aquisição, é ou não é?
Eu já fui dessa época também, que eu achava que o único objetivo do ETL era reduzir tempo de aquisição. Aí aumenta um pouquinho, reduziu, beleza. Aí tem gente que aumenta demais, até que chega, ele vai aumentando até chegar um momento que o TR não é mais suficiente, ele agora aumenta o tempo de repetição para caber mais ETLs, né? Mais fatores turbos. E aí ele aumentou o tempo, ele, deu. Aí o limite para muita gente é aquele dali, ele baixa de novo para conquistar o menor tempo que ele tem. Quando, na verdade, não. Subir o fator turbo vai impactar de forma direta nesse contorno, nesse detalhe de borda que a gente tem, por exemplo, numa coluna lombar que a gente precisa identificar ali, o finalzinho do cone medular, a saidinha das raízes nervosas da medula. E aí, às vezes, um TE deslocado ou um workspace deslocado traz um pouco de borramento nessa imagem. Eu encontrei muita dificuldade de ajudar as pessoas a entender por que a gente tinha que olhar isso até mostrar isso de forma na imagem. Baixa o ETL. Aconteceu isso aqui, viu? Olha o tempo. Olha o que aconteceu nos outros parâmetros. Agora sim, vamos aumentar. Aí, depois que a gente fez esse exercício, eu consegui perceber que depois que eu expliquei dessa forma, a galera conseguiu entender melhor também. Porque um fator importante, né? Aliás, um fator determinante em ressonância é tempo. Tempo. Ressonância é tempo. Só que para você ganhar tempo não é tão simples, né? Não. Você ganha, eu falo para os meus alunos assim, que dependendo da ponderação da sequência, do tipo de exame que você está fazendo, você mexe lá no parâmetro, você ganha 30 segundos. Nossa, quando você ganha 30 segundos, você ganhou a vida. Porque 30 segundos de sequência, 30 segundos menos uma sequência, tem uma diferença no nosso pacote final de tempo, né? Então, não é uma coisa tão simples. E os fatores, né? Os parâmetros, eles estão aí diretamente ligados nisso. Tá? O Alexandre abriu a câmera dele porque ele tem algo importante para comentar sobre isso. Está sem áudio, Alexandre. Vamos lá, só fazer uma colocação, achei bem oportuna, né? Eu tive duas fases muito interessantes de ressonância na minha vida, né? Eu trabalhei com ressonância um pouco mais de 20 anos atrás, com as primeiras ressonâncias de meio Tesla que chegaram no Brasil, então a gente não tinha flare na máquina. Era IR, eu mexo no flip angle e seja o que Deus quiser, né? Era spin, gradiente, IR e tchau. Mas muito bem. Mas no segundo momento, que já tinha as máquinas de 1,5 na mão, tudo, e um momento que eu estava dedicado à parte de operação, uma coisa que eu aprendi, que eu queria a tua opinião, na verdade, você que agora é uma professora exímia disso daí, eu falava para os caras que trabalhavam comigo, que vinham aprender comigo, o seguinte, cara, aprende um parâmetro de cada vez. Eu era apaixonado pelo phase oversampling, que é o phase wrap em algumas máquinas. Falava, cara, para mim resolvia um monte de problema. Né? Eu melhorava a qualidade de minha imagem, tirava alguns artefatos, tal. Lógico, tinha coisas que são típicas de cada tipo de parâmetro. Mas, cara, eu entendia o que o phase oversampling fazia, o impacto que ele tinha. Às vezes eu brincava, eu conseguia fazer o cálculo quase junto com a máquina da mudança de tempo que eu tinha. Depois eu entendi a interferência do NEX, depois da espessura de corte. Então, qual que é você que aí é uma especialista nisso? Isso ajuda hoje, não ajuda? Como que você trabalha? Porque conhecer os parâmetros pontualmente, pelo menos nas duas fases que eu trabalhei, eu cheguei até a trabalhar com ressonância de 3 Tesla, que era determinante para a gente trabalhar bem. Como que é que você trabalha isso, essa parte de conhecimento das pessoas? Olha, antes eu tentava pegar aquela aula que a gente está mais habituado, né? Tipo assim, pega uma sequência, vamos estudar espinheco hoje. Aí a gente pegava e estudava tudo de uma vez. E eu percebia que no final a pessoa não tinha entendido, porque ela saía da aula com uma sensação de que eu entendi, o mundo começou a se abrir diante dos meus olhos, mas na hora que eu jogava uma pergunta lá dentro que era referente àquele assunto que a gente viu, a pessoa não conseguia raciocinar, ganhar um raciocínio por trás daquilo. E eu comecei a fazer exatamente isso que o Alexandre falou. A gente estuda agora um parâmetro por vez. Então, por exemplo, quando eu vou dar aula de parâmetros que te
permitem ganhar tempo, porque eu costumo dizer que o pilar da imagem é quando você consegue reconhecer nela sinal suficiente, a imagem ela tem sinal suficiente, quando ela tem o contraste entre as estruturas bem definido para aquela ponderação que você deseja, e quando ela tem detalhe suficiente para você enxergar o que você precisa, nem de mais, nem de menos, para aquele estudo que você vai fazer. E aí, eu aprendi que depois que a gente estuda só o TR de primeiro, estuda só o TR. Aí depois a gente estuda só o tempo de eco. E aí a gente começa a estudar e praticar o impacto que aquele parâmetro vai ter na minha imagem. Aí depois a gente estuda, por exemplo, só a matriz. A partir do momento que a gente começou a compartimentar os parâmetros para ensinar, começou a fazer mais sentido. E agora sim, eu tenho tido um feedback absurdamente maior da galera que estuda comigo em relação a isso. Fala assim, nossa, agora pela primeira vez eu estou entendendo o que você está falando. E eu dou a mesma dica para quem está, por exemplo, Joyce, cai de paraquedas no estágio. Fala, não tenta aprender todos os exames de uma vez, porque é humanamente impossível e é muita informação para você absorver. Então, assim, aprende uma coisa por vez. Hoje vai ter 300 exames, mas vai ter um crânio? Foca no crânio. A maior parte da rotina é abdômen? Foca no abdômen. Depois você foca na próstata. Porque tem gente que tem... É natural da gente, né? Do ser humano ser um pouco ansioso. E quando a gente pega uma coisa nova para fazer, a gente parece que quer aprender tudo ao mesmo tempo. Mas não é possível. A gente tem que respeitar as etapas do processo. Então, eu acho que eu concordo 100% com o que você falou. Inclusive, deixa eu ver se eu tenho um negócio aberto aqui. E não tá aqui. Mas é exatamente isso que eu faço aqui dentro, que eu peço para a galera fazer. Presta atenção em um parâmetro, aprende todas as facetas dele, né? Por exemplo, a gente vai estudar TR, a gente vai só aumentar, vai diminuir TR, vai ver o impacto disso na imagem. Depois, a gente estuda o impacto que o TR tem no tempo. Depois porque quando a pessoa entende as facetas inteiras assim, ela começa a ter uma facilidade maior de raciocinar, mesmo que tenha 300 pessoas atrás dela falando que tem 300 pacientes lá reclamando, que está perguntando na hora que vai entrar. Ela consegue raciocinar com mais calma porque ela entendeu todas as etapas do processo. Então, ó, deixa eu ver se eu consigo... Vou ter que colocar uma janelinha assim, para ver se vocês conseguem ver, porque eu não... A gente testou aqui, não deu certo, e deu certo, né? Agora não deu certo. Triste. Não, tranquilo. Super triste. E normalmente quem faz isso aqui para mim é meu TI sumiu. Esse daqui. Então, assim, para quem está querendo aprender, que é uma dica para estudar, é exatamente isso que a gente faz. Fala assim, ó, FOV normal, o impacto que ele vai ter na razão sinal ruído. Isso é o exercício que uma pessoa mandou para mim. 100%. Agora, quando eu diminuo esse FOV, ele vai cair para 8%. Roda a imagem, vê o que acontece, ensina teu cérebro o que acontece. Aumenta o FOV. FOV máximo que a máquina te permite, sei lá, aqui tá com FOV, nem tô vendo FOV aqui, mas deve estar com FOV máximo de 48. Enfim, subiu a razão sinal ruído. Então, estuda isso de forma compartimentada, tenta entender por que ele existe na tua vida, que aí eu acho que vai fazer mais sentido todo depois. Perfeito, Joyce, perfeito. Ô, Márcio, deixa eu só fazer essa colaboração também. Fica à vontade. Foi uma grata coincidência aí esse diálogo da gente, porque de verdade, assim, né, eu nunca fui um grande conhecedor, dominador da ressonância, mas em alguns momentos eu tive à frente de grandes equipes aí, e realmente uma das práticas mais comuns que eu fazia e que eu cobrava da minha equipe era essa. Entenda em cada parâmetro o que acontece com o tempo, o que acontece com a relação sinal-ruído. E dentro disso você respeita os melhores, que a gente falava, né, do FOV, do campo de visão, e as melhores espessuras de corte. Se você praticar isso, cara, você vai diminuir muito o erro no teu exame. Né? Então, eu acho que é uma coisa bem legal para o pessoal que está desenvolvendo, aprendendo ressonância. Eu queria deixar 2 recados, Márcio, eu posso aproveitar o gancho. Um, para o pessoal conhecer o nosso livro, né, Márcio? Sim. O livro número 3, Especialidades em Radiologia, ele tem 70 páginas escritas de ressonância, com a contribuição da Aline, né? Aline Vilas Boas, que hoje ela é coordenador da Central de Command Center aqui do Grupo Aliar, o André, que é o coordenador de CESP, o Carlos Vilas Boas,
que é um grande profissional operador, também na parte de CARD RM, e com a contribuição do Alessandro Mazzola na parte de segurança e ressonância. Então, quem quiser saber um pouquinho mais, nós temos um material em português muito legal dentro do nosso tratado, meu e do Márcio, que é a série Radiologia, e o livro número 3 tem 70 páginas que fala de ressonância magnética de uma maneira muito simples, mas todos os componentes importantes. E lembrando, né, Márcio, que os nossos cursos de pós-graduação agora, provavelmente a partir de agosto, nós teremos o simulador aonde, Joyce, todos esses parâmetros, ele junto com o professor consegue modificar e a gente perceber quais as influências diretas que isso tem na questão de tempo, relação sinal, ruído e etc. e tal. Então, acho que era bem oportuno lembrar sobre isso. Márcio, Joyce, é com vocês. Muito bem, deixa eu voltar aqui. Muito bem, Joyce, vamos lá no nosso... Deixa eu só ver aqui. Vamos voltar aqui no nosso roteirinho aqui. Bom, a gente falou aí, a gente simplificou, a gente falou aí de ponderações, de muita coisa. Bom, mas tem uma coisa muito importante, Joyce. Isso é uma, como eu falei para você antes, a gente costuma colocar aí nos nossos eventos, nosso curso, a opinião do convidado ela é bastante importante. E nesse caso em específico, ressonância, não seria menos importante. Então, agora sim, você, Joyce, como profissional da ressonância, como docente, aí na sua região, do que você vê, do que você observa, em termos... Como é que você vê o mercado de trabalho aí, em termos de ressonância? Qual o perfil? Né? Aí você está na região centro-oeste, né? Qual é o perfil que as pessoas procuram, que o supervisor procura? Cheguei aí na região centro-oeste, eu já tenho uma certa vivência, né? Eu tenho uma certa experiência. Será que eu consigo um emprego? Será que eu tenho perfil? Ou eu acabei de me formar aí na região, acabei de fazer um curso técnico, tecnólogo. Como é que você vê isso? Você chega a acompanhar isso? Como é que é? Eu não sei se eu comentei contigo, mas eu tenho uma empresa de prestação de serviço, né? Uhum. Então, eu consigo ver também pelo lado do contratante. Sim, ó, a pergunta foi pertinente, ó, o pessoal fica atento aí, de repente você já sabe para onde mandar o currículo, hein? Então, eu vejo o mercado de ressonância como um mercado que está em plena expansão. E por mais que as pessoas digam que tá saturado, eu não consigo parar de discordar. Porque eu acho que não está saturado. O que mais a gente vê são vagas de ressonância a preencher por muito tempo. Por exemplo, a antiga instituição que eu trabalhava está anunciando uma vaga de ressonância já tem um tempo e não está conseguindo contratar uma pessoa para lá. Então, o que a gente tem buscado nesse profissional que tem tornado esse preenchimento dessa vaga um pouco mais difícil, né? Porque operadores, né, nem operadores, técnicos, tecnólogos e biomédicos, eu acho que a gente tem bastante no mercado, não tem, Márcio? Nossa, isso tem. Mas eu acho que, assim, o mercado está buscando gente preparada. E isso nem sempre quer dizer uma pessoa com experiência. Com experiência de 1 ano, de 10 anos de carteira assinada na ressonância. Eu, particularmente, sou uma pessoa que eu avalio muito mais o perfil da pessoa, o quanto ela consegue se relacionar com os colegas de trabalho, eu observo quanta vontade tem aquela... Eu vejo se a pessoa tem os 3 Cs. Se ela tem a competência, se ela está buscando se qualificar, se ela não tiver nenhuma experiência, até onde ela foi em busca dessa competência. Eu vejo se a pessoa ela tem vontade de trabalhar na instituição, se ela tem vontade de trabalhar comigo, que é a questão da compatibilidade, né? Da compatibilidade, não,
A compatibilidade, que é um ser muito importante, é essa questão de você ter o perfil de querer trabalhar não só de querer trabalhar, mas de querer trabalhar em harmonia, né? Saber trabalhar em equipe, saber quando ajudar uma equipe, a equipe da enfermagem, por exemplo, saber quando você consegue ajudar talvez a equipe de marcação, de recepção. Ter esse senso de trabalhar em equipe, eu acho que hoje é importante para qualquer empresa que contrata, não só para o nicho de ressonância magnética. Mas a gente avalia muito também o quanto você quer estar ali naquele local, porque tem gente que acha que tem que trabalhar só para pagar os boletos que vencem no mês seguinte, e esquecem que hoje em dia o mercado busca um pouco mais, busca a pessoa que literalmente veste a camisa. Eu, por exemplo, eu tenho uma carga horária X que eu faço, mas se chegar um paciente e ligar, gente, tem um paciente que acabou de sofrer um AVC, meia-noite, você acha que eu não vou fazer esse paciente? Você acha que eu vou deixar... Você está entendendo? Eu usei um exemplo um pouco absurdo para exemplificar a situação. Absurdo não, extremo, né? Mas eu acho que é isso. Acho que a pessoa tem que demonstrar que quer trabalhar ali, ela tem que demonstrar que ela consegue trabalhar em equipe, porque quando você não se dá bem com seus coleguinhas de trabalho, o ambiente de trabalho, você interfere no clima organizacional da empresa inteira. E não é legal trabalhar com um colega que é encrenqueiro. E também se você realmente quer aprender a sua função. Se você tem experiência, show de bola, eu quero ver se você domina aquilo que você está me dizendo que você domina. Se você não tem, eu estou disposta a te ensinar, eu quero saber o quanto você realmente quer aprender. Porque tem gente que acha que aprendeu a posicionar e planejar o exame e acabou. Essa era toda a função que ele tinha dentro da ressonância magnética. E não é assim. Por exemplo, as pessoas que trabalham comigo, eu tenho uma aula toda quinta-feira, elas precisam estar na aula para eu ter certeza de que elas estão buscando novas informações. Perfeito. Fora as informações que elas podem buscar fora. Aí, pessoal, vocês já viram aí qual é, então, aí a visão de perfil profissional aí da Joyce. Agora, sim, é uma visão interessante, porque é da Joyce profissional da radiologia e também da Joyce empresária. Isso é bem pertinente, né? Então, o Alexandre também já teve nessa situação, nessa posição de recrutamento, de liderança. Então, e ele tem uma experiência boa aí. Cadê o Alexandre? Acho que ele vai passar perfume de novo. Eu vi ele ainda agora aqui. Alexandre, assim, vamos fechar aqui uma conversa legal. Você viu aí o ponto de vista da Joyce? Você que está sempre estudando essa questão de mercado, empregabilidade, você já esteve nessa posição de recrutador, de líder, né? O que você complementa, o que você ratifica da fala da Joyce? Não, Márcio, em primeiro lugar, assim, né? A verdade, falta gente para trabalhar com ressonância, você sabe, né? A Ensina tem parceria com 2 grandes grupos de saúde, de imagem aqui no Brasil. A gente presta algum tipo de serviço educacional para eles, e os grandes diretores falam, cara, todo mundo que se tiver qualificado em RM, você pode me mandar o currículo que eu estou precisando de gente boa para ser contratado. E como a gente fala de gente boa, a competência técnica até que é intrínseca na tua profissão, né? Não existe motorista de ônibus que não sabe dirigir ônibus, não existe um Uber que não sabe dirigir carro. Se existe, ele não vai fazer o serviço bem feito. Então, a competência técnica hoje, na questão de trabalho hoje, emprego, ela está intrínseca dentro desse profissional. E ela disse muito bem, ter conhecimento não é experiência, são coisas diferentes que podem se encontrar em algum momento, tá? E junto com isso, as habilidades socioemocionais. Isso hoje parece uma coisa meio filosófica, mas não é, né? As empresas contratam colaboradores. Então, a pessoa está lá para colaborar com a empresa, né? Então, isso hoje está dentro desse pacote de você ter sucesso no trabalho. E aí eu vou deixar um gancho, teve algum colega que comentou aqui, e é legal, pessoal, todo mundo pode participar, mande a pergunta que quiser, para nós não tem melindres, pode mandar. Algum pessoal levantando a mão, lembrando que as perguntas é toda no chat, para a gente poder ter uma organização melhor. E o colega comenta assim, sobra técnicos no raio-x e falta técnicos na toma e na ressonância. Eu queria melhor organizar essa colocação do meu ponto de vista. Na verdade, nem no raio-x sobra, não. Porque
sai muita gente, se forma muita gente das escolas técnicas e das faculdades. Essas pessoas que se formam, a boa parte delas não saem com competências e habilidades para poder atuar no mercado de trabalho. Então, quando você fala, vou concorrer a uma vaga de emprego, concorre a uma vaga de emprego, tanto no setor público quanto no setor privado, pessoas que têm conhecimentos e que têm habilidades. E quem também tem habilidades no raio-x hoje, tem sim uma grande probabilidade de entrar no mercado. Lembrando, associado à parte comportamental. Isso cresce na tomo e ainda cresce ainda mais na ressonância magnética, sim. E, inclusive, lembrando, no site da Ensina Radiólogos, nós toda semana, eu disse toda semana, nós colocamos vagas de emprego ou de concursos que são abertos por todo o Brasil. Pode entrar lá, toda semana tem vagas novas. A semana que não tiver, vocês podem mandar um recado mal criado para o Márcio, que elogio é para mim e reclamações é para o Márcio. Tá bom? Mas eu queria completar um pouquinho isso, Márcio. Eu acho que isso é legal, reforçar esse ponto aí. Conhecimento técnico e a questão comportamental, elas estão andando juntas hoje, tá? Perfeito. Isso é verdade. Perfeito, perfeito. Bom, Alexandre, aqui em termos de nosso roteiro de perguntas... Eu posso fazer só um adendo? Fica à vontade, Joyce. Eu recebi uma mensagem esses dias, que era de um colega que estava perguntando se tinha algum curso para ele aprender ressonância, porque ele ia começar a trabalhar. Sim. E ele ia ter uma aplicação cerca de 30 dias depois. Tipo, ele estava aguardando para começar a trabalhar daqui a 30 dias, e a aplicação estava marcada para daqui a 30 dias. Quando é o melhor momento para você começar a se capacitar, que nem o Alexandre falou? O melhor momento foi ontem. Daqui a 30 dias você já perdeu o prazo. Então, eu acho que é muito disso que o Alexandre está falando. Tem gente que espera acontecer de a vaga cair no seu colo, coisa que provavelmente não vai acontecer, para você começar a se capacitar. E eu acho que não é bem assim. Muitas pessoas conquistam uma oportunidade porque outras pessoas observam a garra dela em buscar aquela informação, aquele conhecimento que ela precisa para executar bem suas habilidades quando for contratado. Isso aí é uma grande verdade, Joyce. Eu já vi casos, vários, e não só na radiologia, em que a pessoa perdeu a oportunidade de assumir um cargo, um posto, por falta de conhecimento. Então, eu sempre oriento os alunos o seguinte, serve aqui para todo mundo, técnico e tecnólogo, né? Depois que você terminou o curso, você só está, vamos dizer assim, você é considerado um profissional apto ao mercado de trabalho quando você está registrado lá no conselho de classe. Isso é para todo mundo, né? E isso leva um prazo, isso tem um tempo, né? Em média são 60 dias. E você ali está com tudo ok, terminou o curso, tudo certo, e você vai participar de um processo seletivo na semana seguinte, e a vaga é para daqui a uma semana, e você não tem documento, você não tem nada. Então, primeiro é se preparar. O segundo ponto, né? Como você disse, a hora de você se capacitar foi ontem, né? Foi ontem. Se você não começou, amanhã pode ter uma oportunidade e a coisa não acontecer. Não dá para esperar. Algum tempo atrás, um ex-aluno me procurou e falou exatamente assim: professor, eu preciso de um curso para eu me reciclar em técnica radiológica porque eu consegui um emprego. Eu falei, tá, mas para quando? Eu começo daqui a 15 dias. Eu falei, não tem como te atender. Eu não vou fazer um milagre em 15 dias. Né? Eu posso te dar umas aulas, te ajudar, te orientar, mas em 15 dias eu não consigo. Ninguém consegue. Então, não sei como é que ele se virou, se ele conseguiu, mas enfim. Então, a capacitação ela é fundamental, ela tem que acontecer aí de forma contínua. Né? Não é só naquela hora. Por exemplo, a Joyce abriu lá na empresa dela uma vaga.
postamos lá na Ensina Radiólogos, o Márcio vai se candidatar. Só que lá tem um quesito importante nessa vaga. A Joyce quer que o técnico seja fluente em inglês. Tá? Você fala inglês, Alexandre? Muito pouco, Márcio. O suficiente para não ir lá nos Estados Unidos. Né? O meu inglês é o suficiente para não morrer de fome. Ou seja, não sou fluente. Eu sirvo para essa vaga? Não. O Alexandre, muito menos. Tá? Então, vai ter uma vaga para ressonância. Você sabe ressonância? Não, não sei. Estou esperando abrir uma vaga de ressonância para eu aprender. Não vai rolar. Muito bem. Joyce, agora a gente vai para a segunda parte do programa. Eu tenho um vídeo, eu tenho até um vídeo aqui, eu vou tentar rodar esse vídeo. Márcio, vamos dar só uma inteirada com o pessoal do chat. Tem muita então, beleza. Lá. Interage aí com o pessoal do chat que eu vou tentar abrir meu vídeo aqui. Maravilha, tá? Tem várias histórias legais aqui, o pessoal comentando, o Ulisses falando que ele trabalha com raio-x desde 2015, e durante o tempo de persistência, né, ele agora caminhando, né, cursos em outras áreas de uma maneira geral. Esse é o caminho. Esse é um dos caminhos mais tradicionais, né, de eu começar pela radiologia e seguir outros caminhos e buscando conhecimento, né? Mandar um abraço por Igor, a gente se falou na JPR lá em 2022, daqui a pouco a gente está junto, a gente vai ter uma grande novidade para daqui a pouco, que a gente vai fazer em paralelo com a JPR. Quem estiver lá, imperdível, um grande evento da Ensina Radiólogos, que vai acontecer em paralelo com a JPR, viu, pessoal? Muito. Então, tem gente do Brasil inteiro, como você colocou muito bem. Como você está falando, oportunidade não bate na porta, a gente tem que estar preparado para isso, né? O pessoal está perguntando aqui se pode estar trabalhando antes de terminar o curso. Não, não pode. Legalmente, a legislação trabalhista é muito clara. Para você exercer a profissão, você tem que estar formado como técnico tecnólogo, no caso também pode ser biomédico com habilitação em imaginologia, você tem que ter uma dessas certificações para poder atuar na área, mesmo que você esteja terminando. Nada impede de você estar atuando como estagiário. É que grau de estagiário que você está envolvido é uma relação direta entre você e a empresa de uma maneira geral. O pessoal elogiando muito a Joyce, falando, Joyce, você é top, Joyce, você é demais, e assim vai. Então, tem bastante familiar dela aqui hoje presente. Brincadeira, que a gente sabe aí do trabalho seu de sucesso que você faz aí junto à frente, tá? Aqui o técnico de ressonância tem a obrigação de posicionar o paciente ou deve ter o técnico de enfermagem? Joyce, responde você primeiro, depois qualquer coisa você complementa. Cara, eu acho, eu espero não criar polêmica, mas eu acho que a responsabilidade operacional da ressonância é do operador. Se a equipe de enfermagem pode colaborar e ela tem a responsabilidade, talvez, de posicionar numa instituição onde você trabalha, ótimo. Mas, no final das contas, se aquele posicionamento der ruim ou der certo, a responsabilidade é do operador. Bem, eu compartilho com você, eu acho que a responsabilidade é nossa, sim. Inclusive, você pode parametrizar isso com treinamento, seu trabalho, dependendo, né, da volumetria toda de trabalho, ter um colaborador para poder fazer esse posicionamento faz parte do processo, mas acho que a palavra correta é essa. E a pergunta era se era uma obrigação nossa. Eu responderia que sim, né? Mas acho que talvez a melhor palavra é a responsabilidade é nossa. Essa responsabilidade pode estar... Quem é o responsável tem que colocar a mão na massa, tem que orientar, tem que treinar outras pessoas dentro desse fluxo, de alguma maneira, né? Muito bem. A gente tem uma equipe de enfermagem, mas ela nunca posiciona sozinha. Ela entra para um lado, eu entro pelo outro. Isso agiliza o tempo de aquisição das imagens e eu fico com a certeza de que o exame vai ficar posicionado como eu gostaria que ficasse. E, inclusive, tem alguns exames que estão mais na rotina, né, Joyce? Alguns outros, eu lembro, poxa, é um punho, é um cotovelo. Você tem que ter um cuidado um pouco maior de você, o pé, coração, abdômen. Você tem que ter um cuidado um pouco maior para você poder, exatamente, não começar um exame que depois vai parar, cortou, não vai ficar, FOV não vai dar, começa a estar dando artefato. E aí já começa atrasando. Exatamente, aí a confusão é grande, né? Aí tem perguntas que a gente não vai entrar no CERN, tá? Por que biomédicos pode trabalhar 8 horas por dia, 44 horas por semana, e nós só 24?
A gente não vai entrar muito nisso, mas vou dar um. Não é um problema nosso. Isso é uma questão trabalhista, Ministério Público do Trabalho e órgãos de classe. Então, isso daí dá uma live que, de repente, a gente pode pegar, soltar até arco e flecha, porque vai dar bastante confusão. Mas a gente começa com 10 segundos e termina com 0. Exatamente. Mas acho que o mais legal, que para não deixar o Ulisses também no vácuo, é assim, Ulisses. É uma questão que hoje envolve o Ministério do Trabalho e envolve órgãos de classe. Enquanto não houver uma releitura desses 3 componentes, esse hiato vai continuar dentro. Mas ele é um hiato perigoso, porque toda empresa que contrata um biomédico para trabalhar 44 horas operando máquinas de tomografia, raio-x e até ressonância magnética, mas principalmente com radiação ionizante, ele está abrindo um passivo trabalhista que pode se tornar gigantesco. Mas não vamos entrar mais nessa polêmica, essa polêmica é grande, né, Márcio? Não, isso aí, como dizia minha avó, dá pano para manga. Isso aí. Vamos falar de radiologia pura aqui, que é mais gostoso. Vamos falar aqui de... Deixa eu ver se eu compartilho o meu vídeo aqui. Tomara que saia som no meu vídeo, né? Porque não tá... Vamos lá. Vamos tentar aqui. Sabe quem está com a gente aqui? Adilson Rocha. O nosso autor aqui da radioterapia. O cara é bom em radioterapia, Joyce, e bom em ressonância magnética. O cara aí é bom, hein? 2 coisas. Parabéns, cara. Eu mal dou conta da ressonância. Você vê. Um abração, Adilson. Estamos esperando você lá na Ensina, hein? Ele está devendo um café, uma conversa com a gente. Ele vai lá. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos lá. Muito bem, já. Esse é o nosso vídeo aí do que eu vivi na radiologia. Esse vídeo, acho que eu não vou trocar ele tão cedo, né? Tem pessoas importantes, uma história importante ali. Aristides Negrete, que é uma referência para todos os técnicos, né? Ali, Vilmar, Isolda, Laércio Tonella, que são pessoas aí que fazem parte da história dos técnicos em radiologia aqui no Brasil. Então, assim, se nós estamos aqui hoje como profissionais, nós devemos muito a essas pessoas. E fica o convite aqui para as pessoas, lá no site da Ensina Radiólogos, tem o portal do Aristides Negrete, onde você vai poder assistir o depoimento do Aristides, da Isolda, do Vilmar e do Laércio, contando um pouco aí do que foi esse trabalho deles para regulamentar a nossa profissão, né? Então, o que eu vivi na radiologia, ô Joyce, é aquele momento, assim, que você vai dividir com a gente aí algo que você julga importante, interessante, pode ser algo didático, inspirador, mas, assim, aquele momento, assim, da Joyce profissional, que fala assim, poxa, esse momento foi, eu vou carregar comigo aí. O que você conta para a gente? Olha, eu acho que o momento que foi mais impactante para mim na radiologia, eu ainda estava no estágio. E eu aprendi uma coisa lá no estágio que eu não sei se você vai concordar comigo. Eu estava estagiando há umas 2 semanas e praticamente dia sim, dia não, vinha um bebê de 2 anos fazer o exame com a gente. Era um raio-x que ele fazia na época.
E ele tinha linfoma, ele tinha nascido com esse linfoma, e a mãe dele falou que ele não chegou a passar 30 dias em casa desses 2 anos dele. 15 dias depois, esse bebê faleceu. E eu senti a falta do bebê, que sempre vinha fazer exame, e me falaram que o bebê tinha falecido. E eu fui para casa de luto pelo bebê que eu tinha conhecido há 15 dias. Então, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar aqui por amor, pensando sempre em trazer o melhor resultado para o nosso paciente. Porque do nosso exame pode sair um laudo, né, um diagnóstico que permita aquele paciente ser tratado mais rápido, de uma forma mais eficiente, melhorar a qualidade de vida dele, talvez. Mas a gente tem que ter em mente que a gente não pode se apegar muito, senão a gente sofre. Então, eu sempre tento trazer isso para os meus exames até hoje. Sempre que eu vou fazer um exame, eu faço como se eu estivesse fazendo para mim, como se eu estivesse fazendo agora para minha filha, porque todo mundo é filho de alguém, mãe de alguém, pai de alguém, né? Parece meio clichê, mas não é. E aquele paciente, no final das contas, ele não vem aqui a passeio fazer um exame com a gente. Ele vem ansioso, ele vem com medo, mesmo que seja uma dor na ponta da unha, às vezes ele vem achando que vai ter um câncer. E ele tem medo de pegar o laudo. Eu já fiz exame de paciente de mama que não conseguiu fazer o exame porque ela tinha medo de descobrir o resultado. Então, assim, eu acho que é trabalhar pensando cada vez mais em se capacitar para entregar o melhor resultado para o paciente, mas, acima de tudo, trabalhar de forma humanizada. Lembrar que mesmo que aquele paciente não tenha sido tão gentil com você, a gente não sabe quais foram as circunstâncias que ele passou até chegar ali na nossa mão. E talvez seja só um pouquinho de gentileza que ele precisa da nossa parte. Né? Porque a gente tratou com tanto carinho aquele bebê, que dias depois a mãe dele foi lá conversar com a gente. Ela falou pra gente que o bebê tinha falecido. Poxa, é complicado. A gente passa por situações assim, dentro da radiologia, situações inesperadas, inusitadas, e às vezes você acaba se deparando com situações assim. Eu já tive amigo que passou por mim fazendo exame, eu sabendo que era um tumor terminal e tendo que conversar com ele como se nada tivesse acontecendo, né? Assim como já tive na mesa de tomografia uma amiga também que teve um AVC hemorrágico, e assim, era nítido ali naquele momento que ela me reconheceu, né? Ela me reconheceu, ficou aquele misto de pânico, o que eu estou fazendo aqui, mas ao mesmo tempo aquele semblante de que bom que você está aqui. E é bem difícil, né, lidar, e você lidar com essas emoções é difícil, né? Mas assim, é uma vivência, né? Serve para você leva, né? Você aprende com isso, né? Isso é bem legal. Bom, eu tenho um outro aqui, deixa eu tentar aqui fazer meu compartilhamento aqui, só um minutinho. Muito bem. Esse é o Fique Sabendo. Essa é a terceira parte. Esse aí é o... Cadê o Alexandre? Essa parte que o Alexandre mais gosta. Ele gosta do programa inteiro. Mas esta parte, ele ama de paixão aqui. É uma coisa de doido. Só que antes do Alexandre dar os recados dele, eu vou fazer aqui uma apresentaçãozinha aqui muito breve. Deixa eu compartilhar aqui. Está em tela cheia aí? Tá ouvindo aí? Tá tudo certo. Beleza. Então, aqui, olha, vou colocar aqui o pessoal conhecer a coleção série Curso de Radiologia. Essa coleção de livros aqui que o Alexandre estava falando, né? Organizada por ele. Tive a honra de fazer a revisão técnica. São 3 volumes,
O Alexandre citou o volume 3, onde tem tomografia, radioterapia, ressonância magnética, radiologia intervencionista e densitometria óssea, mas a coleção inteira, ela é maravilhosa, ela é bem completa, tá? Não é porque a gente trabalhou, não, porque ficou um trabalho muito legal. Então, vale a pena conhecer. Legal, né, Marcos? Que ainda ela tem podcasts, são dezenas de podcasts, dezenas de videoaulas, dezenas de links nacionais, internacionais. Então, é um livro que, de repente, você está em qualquer ambiente, você pode estar aprendendo ouvindo, aprendendo assistindo, não só lendo, né? Isso que é legal. Esse livro é bem legal, então ele é bem completo, né? Constantemente a editora está em contato com a gente, fazendo revisões, ajustando. Então está bem completo aí. Tive a honra de fazer aí o capítulo de técnicas radiológicas, de proteção radiológica. Então, um material bem completo mesmo. Outra coisa que a Joyce perguntou aqui é com relação ao pós-grau. Eu coloquei aqui para todo mundo ver, fica mais fácil assim de exemplificar. Então, aqui nós temos uma turma de pós-grau que a gente está trabalhando lá no Nordeste, né? Em Maceió e na toda a região, que é um curso semipresencial, com estágio, um curso de 540 horas. Esse curso de pós-grau ele atende técnicos e tecnólogos. E temos também o pós-grau EAD, esse é 100% online, né? 100% online, 420 horas, né? E aí um produto novo vai também atendendo a técnicos e tecnólogos aí da Ensina. Então, Então, esse curso que a gente estava falando, Joyce, do pós-grau. Então, ele atende o técnico, atende ao tecnólogo, né? Curso completo. Você lá na região de Maceió, nós estamos trabalhando uma turma semipresencial, né? Estamos trabalhando isso lá, né? E temos também já no módulo EAD. Então, assim, se a pessoa quiser fazer um curso de pós-grau, se ela quiser se inscrever, né, hoje ou amanhã, ela entra em contato com a Ensina Radiólogos, ela faz a inscrição, daqui a pouco ela já está estudando, está correndo atrás. Então, assim, foi ontem, mas dá tempo de fazer amanhã ou depois. Né? Esse EAD, como é que funciona? Quanto tempo de acesso? As aulas são liberadas devagar? Como é que funciona? Então, elas são modulares, né? Então, quando você se inscreve, tem lá um calendário de disciplinas. Então, de tempos em tempos, tem um período, né, por disciplina. Tem o acesso, tem as avaliações, as atividades, tudo. Daí, depois, encerra a primeira, vai para a segunda. Daí, quando o aluno começa, ele já recebe todo esse calendário aí. Cadê o Alexandre? O Alexandre precisa dar os recados aqui. Muito bem. Até falando de recados, Márcio, só para complementar essa parte da ressonância e da tomografia, da pós, né? Lembrar que quem é técnico, ele é um curso pós-técnico, então é uma certificação de extensão, e quem já tem uma graduação, sim, é um título de especialista, uma pós-graduação, ele é especialização em tomografia e ressonância magnética, e ele está com os módulos. Você tem o módulo básico, intermediário e avançado de tomo, básico, intermediário e avançado de ressonância, anatomia seccional imagens, patologia, física, tem uma bela de uma revisão de anatomia e fisiologia humana. Então, ele é realmente com o objetivo de realmente dar um excelente embasamento para tanto recém-formados quanto também para quem já atua na área e quer evoluir um pouquinho mais de uma maneira geral. Né, Márcio? É isso, né? É um ano? É um curso de 18 meses com estágio optativo. O pessoal de Maceió, a Ensina Radiólogos tem parceria com toda a Secretaria da Saúde do Estado de Alagoas, então vários hospitais do Estado ou policlínicos do Estado, a gente tem parceria de estágio, e aqui no Estado de São Paulo a gente tem várias parcerias também. E temos também parceria em alguns outros lugares do Brasil, por exemplo, no estado da Bahia, a gente já está na terceira turma de pós-graduação da turma de lá, de uma maneira geral. Então, a gente tem como a parte de estágio como opção também, e essa novidade no segundo semestre, que é toda a parte de plataforma interativa, de planejamento
parametrização e pós-processamento, tanto em TC quanto em RM, inclusive a parte de volume rendering, de toda a parte de pós-processamento avançado, tudo isso o aluno vai poder fazer dentro da plataforma que a gente já tem. Já estamos testando, né, Márcio? Isso. No próximo semestre, o mundo virtual vai estar mais próximo aí da Ensina. Né? Muito bem, muita interação aqui, Márcio, aí para a gente poder falar, tá bom? Mas o mais importante é a gente dar alguns recados do que tem aí do Fique Sabendo, não é isso, Márcio? Isso aí. Primeira coisa, lembrar, né? A gente adora estar com as pessoas, evento presencial. Maceió, semana passada, foi um evento maravilhoso. Então, o pessoal fica aí, né, ligado nas nossas agendas, que tem um monte de eventos pelo Brasil todo, que é feito pela Ensina, ou que a Ensina, de alguma maneira, está patrocinando, participando ou apoiando pelo Brasil inteiro, né? E já temos um evento semana que vem, aqui em São José dos Campos, São Paulo, que é um evento em parceria com o Conselho Regional daqui da 5ª Região, do Estado de São Paulo, um evento solidário que vai arrecadar 2 quilos de alimento, vai ser um evento que vai ter palestras no período da manhã e vai ter ainda um momento realmente de comemoração, de homenagem aos profissionais que foram pioneiros da radiologia aqui na região de São José dos Campos e todo o Vale do Paraíba. Então, ainda tem inscrição, são poucas. Você que é aqui, de São José dos Campos, Vale do Paraíba, de São Paulo, regiões próximas, ainda pode participar. Brilhantes palestras do período da manhã e um grande momento de comemoração, de homenagem no período da tarde a grandes profissionais que fizeram o início aí da radiologia aqui na nossa região. O Márcio já falando da pós-graduação, entra lá no ensinaradiólogos.com, conheça um pouco mais, tanto da parte do semipresencial, quanto do curso EAD em toma e ressonância. Lembrando que no site da Ensina tem muito conteúdo gratuito, depois a Joyce vai falar de todos os conteúdos, de cursos, de tudo que ela tem lá também, do Simplificando Ressonância, e nós temos vários cursos de capacitação na área de técnicas, na área de mama, além dos nossos conteúdos em toma e ressonância. Lembrando que no nosso site, uma coisa muito importante, toda semana, pessoal, toda semana tem vagas de emprego que são publicados por todo o Brasil e concursos públicos. Essa semana mesmo a gente estava separando alguma, tem muitas vagas, radioterapia, ressonância, supervisor, vagas aí abertas por todo o Brasil. Esse recado também, Márcio, o pessoal não pode perder. Pessoal, primeiro, vão à JPX. Se você não pode participar dos cursos, vá à feira, visite a feira e fique sabendo de tudo que tem de legal lá. Convite, entrada gratuita, entra no site da Sociedade Paulista de Radiologia e veja como você pode participar de maneira gratuita. Agora, se você pode, se já vem até São Paulo e pode participar da JPR, são grandes palestras e um network formidável. Você vai conhecer pessoas, profissionais, é um ambiente único, não é à toa que é um dos maiores congressos do mundo. Vale a pena participar da sala nossa de técnicos e tecnólogos. E junto com isso, a Ensina Radiólogos vai estar fazendo a resenha da radiologia. Sexta-feira, me corrija aqui, Márcio, mas é dia 28 de abril, nós vamos ter um encontro, um jantar com um grupo onde nós vamos contar histórias inspiradoras da radiologia, tá? Grandes colegas já confirmaram. A gente, acho que na semana que vem, no máximo no começo de abril, nós já vamos estar com as inscrições abertas. Sexta-feira, 28 de abril, lá, junto com a JPR, a gente vai ter um jantar que vai ser inesquecível, de histórias inspiradoras da radiologia. Você não pode perder. Acompanhe no site da ensinaradiólogos.com. E falando em JPR, o nosso próximo Radiologia em Casa, ele vai ser um especial da JPR. Eu e o Márcio, durante os 4 dias, vamos estar entrando de manhã e de tarde, com momentos pelo Instagram, ao vivo, contando todas as novidades, entrevistando colegas, vendo novidades de equipamentos, de tecnologia, e no dia 30/4, o nosso próximo Radiologia em Casa, eu e o Márcio e alguns convidados especiais
Vamos estar falando de tudo de especial, de novo, que acontece e que vai acontecer na JPR. Dia 30 de abril, a gente vai estar com esse especial da JPR. Anota tudo na agenda de vocês aí. E lembrando, já mandando lá, nós vamos estar em Arapiraca, no evento presencial, dia 17 de junho. Fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, entra no site ensinaradiólogos.com, no nosso Instagram, no nosso Facebook, que lá todas essas informações do Fique Sabendo lá. E muitas novidades. Lembrando, dia 13 de maio tem um grande evento em Alagoinha, na Bahia, organizado pelo pessoal lá da Terra Boa de Salvador, do estado da Bahia. Muita novidade aí, hein, Márcio? Com você aí. Maravilha, tem bastante coisa aí para o Brasil inteiro aproveitar. Dá para estudar bastante? Oi. Um detalhe importante, pedir para a Joyce contar, né? Passar o Instagram dela. Eu entrei lá, já entrei algumas vezes, né? Eu conheci ela de maneira muito rápida, em Salvador. Ela chegou, estava chegando, a gente estava no evento do Anderson, mandar um abraço para o Anderson lá, foi muito rápido assim, e aí eu comecei a acompanhar um pouco o trabalho dela. Quando eu olhei o Instagram, eu até comentei na nossa reunião, o pessoal da equipe entra no Instagram, Simplificando Ressonância, e olha como está separado, bobina, parâmetro, não sei o quê, sequência aqui, impressionado. Deixa a Joyce falar um pouquinho aí dos trabalhos, dos cursos, de tudo que ela faz, porque tem muita coisa boa para quem quer se tornar um grande profissional na radiologia e, no caso, a ressonância. Olha lá, Joyce, é com você agora. Está sem áudio. Obrigada, gente. Então, gente, como eu comentei no início, né, eu sou idealizadora do Simplificando Ressonância. O principal objetivo desse canal é passar algumas dicas e estratégias que a gente passa no nosso dia a dia para poder te ajudar e, de repente, superar a insegurança, para te ajudar a conquistar um pouquinho mais de autonomia ali no exame que você vai fazer e para você se sentir o dono do plantão. Esse é o meu objetivo de uma forma geral. A organização, Alexandre, que você encontrou lá, é uma coisa assim, mais do meu suporte, que ele acha que fica mais bonitinho. Então, eu aprendi essa organização também, porque de natureza eu não sou tão organizada. Mas, enfim, ele fica puxando o meu bracinho lá para a organização. Todos os domingos, no Instagram, a gente tem uma live às 8 horas, lá no Instagram do Simplificando Ressonância. Normalmente, às quarta-feiras, a gente tem um vídeo novo, que é um projeto que a gente tem bem bacana, que é o Mão na Massa, lá no YouTube, né? Como que funciona o Mão na Massa? A gente pega um exame e mostra as etapas da realização daquele exame. Então, por exemplo, tem um exame que muita gente tem medo, que não gosta, que é a mama, justamente por conta da supressão manual do silicone que a gente tem que fazer ali em alguns pacientes ou da própria gordura. Então, lá a gente mostra o passo a passo, vai conversando eu e a Mari, que trabalha aqui comigo, a gente escolhe um exame, a gente faz junto e grava todo o processo. Então, tem alguns exames que podem ajudar você num exame que você nunca fez, tipo ombro, cardíaca, mama, coxa, tem alguns exames lá. E provavelmente no dia 2 de maio a gente vai ter o evento que é a Semana Simplificando Ressonância, onde a gente vai fazer um evento fechado de 4 dias para falar sobre várias etapas do exame que você precisa dominar para se tornar de verdade o dono do plantão. Então, quem tiver interesse em participar tem que ficar de olho nos stories, porque a gente ainda não começou a divulgação desse evento. Que maravilha! Olha só, isso é muito bom. Quando for divulgar, né, já está fazendo as postagens em collab com a gente, quando for divulgar isso aí, já faz também para a gente... Ah, que bacana! Obrigada. Sim, a gente tem que se ajudar, Joyce. Né? O objetivo aqui é compartilhar conhecimento, é ajudar um ao outro, é assim que a gente vai crescendo. Bom, Joyce, agora sim, para sua última palavra para a gente ir para o encerramento, aí você vai, suas últimas considerações, Alexandre volta para fazer o sorteio com você e depois eu encerro. Perfeito. Bom, eu só queria agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui, espero que de alguma forma, alguma coisa que a gente passou possa agregar dos colegas, né, tanto de quem está querendo chegar nessa área, de quem aspira a trabalhar com ressonância magnética, quanto da galera que já trabalha aí no dia a dia com ressonância.
Gostei muito da participação, achei bem legal, bem organizado aqui o programa inteiro, né? O momento certinho, tudo. Então, eu acho que é legal a galera não deixar de assistir os próximos. Acontece, eu já vi postagens de vocês que tem, eu só não sei qual é a frequência, né? É mensal. Mensal. Então, a galera ficar de olho para assistir os próximos também. Sempre no último domingo, né? A gente sempre anuncia lá, a gente faz mensal. E que bom, eu agradeço aí. E tomara que a gente faça mais outras, né? Então, vamos fazer uma outra live com a Joyce, mas aí a gente pega um tema bem específico, né? A gente faz aí um intensivo de ressonância aí, depois a gente conversa qual que você acha que seria interessante, a gente pode fazer isso aí num outro momento, com certeza. Tá bom? Acho legal, bora pegar um exame de cabo a rabo, assim, ó, falar tudo que pode dar errado, né, pra galera dar essa antes de fazer o sorteio, Alexandre, você viu o vídeo lá? Eu tô de cara com esse vídeo, né? Dela limpando uma anjo-ressonância. Ela dá 3 cliques na tela, a anjo fica limpa, cara. E eu fico lá pastando na tela da ressonância. Né? Ajuda muito a minha tendinite. Você está sem áudio, Alexandre. Você precisa estudar mais, mas você precisa entrar em mais Instagrams. Tem muito conteúdo gratuito. Você tem conteúdo gratuito de qualidade, por isso, tá vendo? Se tem qualquer exame de imagem, se você passar de 5 cliques, alguma coisa está fazendo errado. Cara, mas é impressionante. Olha, para quem faz ressonância, gente, para quem tá aprendendo e para quem já faz, vai lá no perfil da Joyce, vê esse vídeo. Ela limpando uma anjo-ressonância. É um absurdo. Eu fiquei assim, não dá 5 minutos? Pelo amor de Deus, eu fico meia hora para limpar uma anjo. Não. Bom, agora é com vocês aí para fazer o sorteio. Muito bem. Vamos lá. Joyce, o sorteio é muito simples. Todas essas pessoas que interagiram com a gente, colocaram o nome e a cidade da região delas, nós vamos rodar todo esse chat que rodou, e quando parar no nome da pessoa, onde consta o nome dela e a cidade dela, aí essa pessoa é ganhadora, ela vai escolher um curso da Ensina, ela pode escolher curso de mamo, de técnicas radiológicas, de tomo, de ressonância, se quer um curso mais avançado, um curso mais básico, e aí ela vai escolher esse curso lá no site da Ensina. Lembrando a todo mundo que está participando com a gente faz por esse meio, que aqui vocês recebem o certificado, participam do concurso, mas lembrando que provavelmente a partir do mês que vem, nós teremos multiplataforma, é isso, Márcio? Isso mesmo. Nós estaremos ao mesmo tempo fazendo pelo programa num canal fechado, como a gente está fazendo aqui, né, pelo Google Meet, mas estaremos também ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Vai ser uma confusão bonita demais, que o pessoal está querendo participar com a gente de multiplataformas, e a Ensina Radiólogos vai trazer isso para vocês. Então, o sorteio é dessa forma. Vamos fazer o sorteio primeiro, depois eu quero fazer a minha consideração final. Tá valendo, Joyce. Só você falar e a gente vai parar no nome de um campeão aqui ou de uma campeã de escolher o curso. Eu tenho que escolher alguém que está com nome e não, cidade. Se você falar parou, a gente vai parar de rodar o baú aqui do Silvio Santos. Ah, entendi. Pode falar. Parou. Muito bem. Quem ganhou foi Beatriz Matos dos Santos, Salvador, Bahia. Uma terra que fora demais, hein? Beatriz, você pode fazer contato com a Ensina Radiólogos e escolher o seu curso. Tem até música agora, louco, mas... Você viu? Ai. Então, foi a Beatriz a ganhadora. Parabéns, Beatriz, né? Espero que o curso seja aí de grande valia para você. Bem, quero muito agradecer a Joyce. Obrigado por você disponibilizar seu tempo, seu conhecimento. Quando eu conheci o teu trabalho, o teu material, fiquei encantado. Falei, Márcio, vamos convidar ela, porque faz um trabalho sensacional. Eu já tive vários eventos, e alguns deles as pessoas falam, nossa, eu gosto muito do trabalho da Joyce, eu acompanho e tal, né? Espero que no futuro breve você possa estar no evento presencial junto com a gente. As pessoas querem te ver presencial, né? Você mora onde, Joyce?
Eu moro no meio do nada, assim, água boa. Água boa é a água que é boa ou o nome do lugar? Cara, só o nome do lugar, nem água que tem. É bizarro, mas tudo bem. Ai, É ai. uma cidade ótima, brincadeiras à parte, mas fica bem no meio do Brasil se você botar o dedinho no mapa lá, a 10 horas de Brasília, 10, 11 de Cuiabá. Bem no meio do Mato Grosso. Deslocamento um pouquinho complicado, mas as pessoas querem te conhecer. Em breve a gente vai fazer esse meio de campo para estar no evento com a gente, né, Márcio? Com certeza. Nós, Agora em setembro eu vou estar no evento do Anderson, lá da vamos, Bahia. tem o evento do Anderson agora. Você vai estar lá em setembro? Bom, Então a gente já vai se encontrar lá, que a gente vai estar junto com o Anderson nesse grande evento também. Bem lembrado. 15 e 16 de setembro tem o evento do Anderson em Salvador. E dia 1º e 2 de dezembro tem evento do Jonas Prata em Aracaju. Só Isso fica ligado, mesmo, tem muita coisa pelo Brasil. bem Joyce, lembrado. mais uma vez. Aracaju eu vou também, hein? Hã? Se Aracaju eu vou também. Você já viu Aracaju como é legal? A gente aproveita e passeia. É, exatamente. O grande segredo é isso, fazer o network, ter conhecimento e ainda passeia um pouco, né? Pessoal, eu queria muito agradecer realmente a Joyce, parabéns pelo trabalho, que você tem cada vez mais sucesso, merece o sucesso que tem, porque faz questão de compartilhar conhecimento. Então, por isso que tem todo esse sucesso. O pessoal acompanha, e quem não acompanha, acompanha em Simplificando Ressonância, que é um material maravilhoso, maneira geral. Obrigado, nós temos outras oportunidades de estar junto aí. Márcio, parabéns aí por mais esse evento, por mais essa condução. Um abraço a todos que estiveram presentes com a gente. Lembre, a maior plataforma da América Latina, ensinaradiólogos.com. Muito conteúdo gratuito, vagas de emprego, muitos cursos, muita coisa boa lá, e a gente prestigiando muita gente que faz coisa boa por todo esse nosso Brasil. Obrigado, pessoal. Beleza, Alexandre, obrigado. Joyce, muito obrigado. Então, em nome de toda a equipe da Ensina Radiólogos, meu agradecimento aqui para você, essa dedicação de tempo, esse compartilhamento. Quero agradecer todas as pessoas que participaram aqui do programa, sempre que confiam aqui no nosso trabalho da Ensina Radiólogos, né? E não posso deixar de esquecer, de deixar de falar, né? Ensina Radiólogos trabalha com pessoas, são pessoas como você, Joyce, como todos os participantes aqui, que fazem da Ensina o que ela é hoje. Então, meu muito obrigado a todos. Um agradecimento de novo especial para você. Agora eu já aprendi limpar angiorressonância, de um modo super simples, eu vou começar a utilizar. Então, um bom final de domingo para vocês, para você também, Joyce, que a gente se encontra em breve aí nos eventos. E uma semana abençoada para todos vocês e até o próximo Radiologia em Casa. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, galera. Tchau, tchau.